Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então nosso curso sobre Roma, vamos para a aula 6. Em 48 a.C., Júlio César se proclama ditador e aumenta seus poderes imensamente, no nível que os futuros imperadores terão. Em 48 a.C., César recebeu poderes tribunícios perpétuos. Isso fez sua pessoa sacrossanta, deu a ele poder de veto no Senado e permitiu-lhe dominar a Assembleia Popular. Em 46 a.C., recebeu poderes sensoriais que usou para preencher o Senado com seus próprios partidários. César então elevou a composição do Senado para 900. Com isso, a aristocracia do Senado ficou cada vez mais submissa a ele. César também se prepara para uma guerra contra o Império Parta. César é vencido na Batalha de Dyrrhachium e os Optimates são derrotados na Batalha de Pharsalos. Pompeu tinha fugido para o Egito para pedir asilo porque eles estavam devendo dinheiro a ele. O Egito já não era há muito tempo dominado pelos faraós e tinha uma cultura grega e helênica desde a conquista de Alexandre o Grande, mas eles tinham alguns costumes egípcios que a dinastia ptolomaica adotou. Um desses era o casamento incestuoso, e o casal Ptolomeu XIII e Cleópatra VII, que eram irmãos, estavam em guerra civil um contra o outro. Os egípcios achavam Pompeu um perdedor e já estavam achando César como grande vencedor, então eles chamam Pompeu e quando ele está chegando na costa, ele é assassinado. Pompeu foi esfaqueado até a morte, sua cabeça é cortada e levada para Alexandria e seu corpo nu é jogado no mar Mediterrâneo. Alguns dias depois, César aparece com a frota romana e os egípcios lhe mostram a cabeça de Pompeu e ele fica revoltado, falando que matou seu amigo genro e pune os responsáveis pelo assassinato. César decide apoiar Ptolomeu XIII na guerra civil, mas depois que ele conhece a Cleópatra, ele meio que se casa com ela e eles têm um filho. Só que César já era casado em Roma e não era possível que cidadãos romanos pudessem casar com estrangeiras. César faz o cerco de Alexandria e o reino do Ponto derrota Roma na Batalha de Nicópolis. Em 47 a.C., César derrota o Egito na Batalha do Nilo e derrota o reino do Ponto na Batalha de Zela. Em 46 a.C., César derrota os Optimates na Batalha de Thapsus e a Numídia conquistada. Em 45 a.C., César derrota os Optimates na Batalha de Munda, na Espanha. Muitos pensaram que quando ele tomou o poder, ele seria um novo Sula e fazer aquelas listas de quem iria ser assassinado e que iria morrer pelo menos 20.000 pessoas, como na ditadura de Sula. No entanto, quando ele toma o poder, ele anistia todo mundo, ele perdoa os líderes perdedores e lhe dá cargos públicos. Em 45 a.C., quando César retorna à Itália, 300.000 pessoas tinham que se alimentar diariamente no celeiro público. A usura estava florescendo com consequências desastrosas. Os principais usurários, muitos dos quais eram judeus, cobravam taxas de juros de até 48% ao ano. Como Lúcio Anaio Sêneca, que viveu de 4 a.C. a 65 d.C., o filósofo comentaria mais tarde em De Superstitione, os costumes daquela nação mais criminosa ganharam tal força que agora foram recebidos em todas as terras. Os conquistados deram leis ao conquistador. César compreendia perfeitamente os males da usura e como combatê-los. Ele reconhecia a profunda verdade que o dinheiro é um agente nacional, criado por lei para um propósito nacional, e que nenhuma classe de homens deve retirá-lo de circulação para causar pânico, para que os especuladores possam fazer subir as taxas de juros, ou poderia comprar propriedades a preços ruinosos depois de tanto pânico. Dentre as reformas de César, temos o calendário juliano de 365 dias no ano, com um dia adicional adicionado em fevereiro a cada 4 anos. Júlio César também criou um grande número de colônias além-mar para reassentar os pobres da cidade de Roma, nos moldes da iniciativa de Caio Graco, com a sua bem-sucedida colônia em Cartago. Ele reduziu pela metade o número de receptores de trigo para cerca de 150.000 no total. Também estendeu a cidadania romana para aqueles que viviam no extremo norte da Itália e propôs garantir status latino à população da Sicília. Ele perdoou praticamente 1/3 de suas dívidas com o Estado, já que a indústria dos publicanes estava no limiar do colapso em 59 a.C. e declara que os juros não poderiam ser maiores que 1% ao mês. O controle da Casa da Moeda foi transferido dos patrícios, usurários, para o governo. Moedas de metal baratas foram emitidas como meio de troca. Foi decretado que não poderiam ser cobrados juros sobre juros e que os juros totais cobrados nunca poderiam exceder o capital emprestado, em regra duplum. A escravidão foi abolida como meio de quitação de dívidas e os aristocratas foram forçados a empregar seu capital e não acumulá-lo. Ele incentivou a reconstrução de Cartago e Corinto como cidades romanas, também funda a cidade de Arles, na França, Sevilha, na Espanha, e envia cerca de 80.000 romanos pobres para colonizar essas novas cidades, que rapidamente se tornaram cidades grandes e ricas. Ele aumenta o número de senadores para 900, muitos de fora da Itália. Ele reforma as leis dos tribunais para baratear a justiça e mais seguro para todas as classes. Ele reforma o governo e a política tributária das províncias, o que aumenta os impostos, mas há menos chance de problemas sérios.
O dólar de trigo foi regulamentado, as comunidades provinciais foram municipadas e a moradia gratuita, entre aspas, foi fornecida a 80 mil famílias pobres. Mas ele também tinha planos ainda mais ambiciosos de reformular o governo romano, incluindo tentativa de regularizar, até de microgerir, todo tipo de aspecto da organização civil, não só em Roma, mas em toda a Itália. Isso abrangeria desde questões sobre quem poderia exercer cargos em comunidades italianas, nada de coveiros, alcoviteiros, atores ou leiloeiros, a não ser que estivessem aposentados, até questões como a manutenção de estradas, o dono das casas seriam responsáveis pela calçada em frente à sua residência, e a administração do trânsito, nada de veículo de carga pesada em Roma durante o dia, exceto para propostas como a construção ou reparo de templos, ou remoção de entulhos de demolições. Um de seus planos era reconstruir Roma como capital do Império para rivalizar com Alexandria, e por fim queria fundir todo o Império em um conjunto de províncias uniformes com sua capital em Roma. No entanto, a questão que fica é agora. Júlio César já estava na casa dos 50 anos, o que significa que ele poderia viver mais uns 10 anos, que era a expectativa de vida média da época. Ele pensa em se proclamar rei, mas a população romana como um todo tinha uma aversão à ideia de reis desde que a república foi fundada. Em 44 a.C., Marco Antônio, no grande festival de Lupercalia, faz um teste, coloca uma coroa na cabeça de César e se curva para ele. César olha em volta para ver a reação das pessoas e todo mundo vaia e é agrunido de horror. Então César tira a coroa da cabeça e fala que vai colocar na cabeça de Júpiter em seu templo. César foi assassinado em 17 de março de 44 a.C. no Senado, numa conspiração de senadores liderados por Caio Cássio e Marco Bruto. Marco Antônio é avisado e corre para avisar César, mas não consegue chegar a tempo. Muitos estavam receosos que César logo ressuscitaria a monarquia e declararia a si próprio rei. Outros temiam perda de propriedade e prestígio com César realizando reformas agrárias em favor das classes sem terra. Ficou famosa a frase falada por Júlio César: "Até tu, Brutus, em seu leito de morte". Como César era muito populista, ele costumava perdoar vários que lutavam ao lado de Pompeu na Guerra Civil, como na Batalha de Farsalas, para mostrar que tinha clemência, e isso foi provavelmente a causa dele não conseguir prevenir o seu assassinato. No dia seguinte, o Senado declara anistia a todos os assassinos e declara Júlio César como um deus, para que ninguém pudesse revogar as leis que ele criou. Em 49 a.C., Marco Antônio tinha se tornado uma figura política proeminente, e em 44 a.C., o sobrinho de Júlio César, Caio Otaviano, também. Marco Antônio era filho de um senador corrupto e, como é mostrado na minissérie Roma, um devasso que vive bebendo e transando. Mas apesar disso, ele se torna um bom líder militar e se destaca na Guerra Civil lutando ao lado de César. Marco Antônio começa a caçar os conspiradores que mandavam assassinar Júlio César e imediatamente Cássio e Bruto fogem da cidade. Caio Otávio tinha então apenas 18 anos e logo começou a capitalizar em cima do nome famoso que ganhou na adoção, passando a se chamar Caio Júlio César. Embora para seus inimigos, assim como para a maioria dos modernos escritores desejosos de evitar confusões, seria conhecido como Otaviano, isso é, ex-Otávio. E tem uma terceira pessoa que é Marco Emiliano Lépido, que era leal a César e que manda seu exército para Roma para manter a paz. Cícero tinha ficado do lado de Pompeu e dos Optimates na Guerra Civil, mas é perdoado por César durante sua ditadura. Apesar de Cícero não ter conspirado no assassinato de César, ele diz que foi necessário, mas incompleto, porque Marco Antônio também tinha que morrer. Cícero assume o controle do Senado, mas com os conspiradores Bruto e Cássio fora de Roma, ele não teve apoio militar. Cícero se alia a Otaviano para tentar legitimar o controle do Senado. Quando Marco Antônio decide expulsar o irmão de Bruto de sua província na Gália Transalpina, Cícero declara ele como um traidor, e os dois cônsules são mandados contra Antônio, junto com Otaviano, para dar apoio moral, já que o filho de César encoraja as tropas. Os rebeldes de Marco Antônio marcham para o norte e são derrotados na Batalha de Mutina, mas os dois cônsules enviados por Cícero são mortos. Quando Otaviano chega em Roma, ele demanda que o consulado retire a restrição de idade para ele governar, e quando o consulado se recusa, ele marcha contra Roma e intimida o Senado a colaborar. Como cônsul, Otaviano declara todos os assassinos como traidores, revogando a anistia concedida pelo Senado, e uma nova guerra civil está por vir. Os libertadores de Bruto e Cássio se revoltam na Macedônia, e então em 43 a.C. é formado o segundo triunvirato entre Otaviano, Marco Antônio e Emiliano Lépido na Conferência de Bonônia. Eles mantiveram poderes parecidos com os de Júlio César, e o Senado e as Assembleias permaneceram impotentes. A primeira atitude do triunvirato foi de fazer uma lista dos 500 ricos cúmplices e associados ao assassinato de César para matá-los e confiscar sua riqueza, e Cícero um deles. No mesmo ano, Cícero é assassinado a mão de Marco Antônio. A área verde do mapa é controlada por Marco Antônio, a marrom por Lépido, a roxa por Otaviano, em laranja era Itália, a Sicília por Sexto Pompeu,
filho de Pompeu, e em vermelho temos os territórios controlados pelos assassinos de César, Bruto e Cássio. O que está em amarelo escuro e claro são os estados clientes de Roma. Em 42 a.C., os libertadores são derrotados na Batalha de Filipos, e Cássio e Bruto são derrotados, e os dois cometem suicídio. Otaviano voltou de Filipos para a Itália a fim de supervisionar um grande programa de confisco de terras destinado a prover pacotes de assentamento a 100.000 soldados em via de se aposentar e perigosamente insatisfeitos. Ele logo enfrentou a oposição armada de Fúvia e do irmão de Marco Antônio, Lúcio Antônio. Eles encamparam a causa dos proprietários de terras que haviam sido expropriados e conseguiram controlar a cidade de Roma, embora por breve tempo. Otaviano não demorou a submetê-los a um cerco da cidade de Perúzia, atual Perúgia. A fome obrigou-os a se render no início de 40 a.C., mas o palco havia sido montado para mais de uma década de guerras, entremeadas por breves tréguas, entre as diferentes facções que clamavam representar o legado de César. Otaviano também terminou de fundar as colônias para os pobres em Cartago e Corinto, Arles e Sevilha. Isso torna Roma um lugar muito mais salubre, porque não está mais cheia de tantos pobres, o que acalma consideravelmente o povo, e a prosperidade volta do lado oeste da república, e todo mundo começa a olhar com bons olhos para ele. Marco Antônio tinha se casado com Otávia, irmã de Otaviano, mas na prática estava tendo um caso com a rainha Cleópatra do Egito, o qual teve 2 filhos gêmeos. Otaviano usou esse fato politicamente para falar que Marco Antônio iria abandonar Roma e transferir a capital da república para Alexandria. Marco Antônio só vai se divorciar formalmente de Otávia em 32 a.C. Além disso, Marco Antônio vai dividir a parte que ele controla no leste em 3, entre os 3 filhos que ele teve com Cleópatra. Em 41 a.C., os partos saqueiam a Síria romana. Os partos eram um povo iraniano nômade que residiam antigamente na Ásia Central, perto da Báctria. Em 250 a.C., eles tinham se revoltado contra seus senhores gregos do Império Seleucida, e em 139 a.C. se expandem para o oeste, tomando toda a Mesopotâmia. Em 53 a.C., o Império Parta ia da Anatólia até o rio Indo, e parte de seu propósito é destruir a influência grega na Ásia depois das conquistas de Alexandre o Grande. E os gregos tiveram que escolher se aliar ou com Roma ou com o Império Parto, e escolheram continuar submetidos a Roma, porque tinham um enorme medo dos partos. O primeiro contato que os romanos tiveram com os partos foi durante o governo de Sula, que fez um acordo para nenhum dos 2 impérios ultrapassar a fronteira do rio Eufrates. Essa paz dura 30 anos, até o governador da Síria, Galbino, se envolver em uma disputa pelo trono parta. E com isso, Galbino invade o território parta por um breve período de tempo. Ele propõe uma invasão total do Império Parto, mas o Senado se recusa. Em 53 a.C., Crasso decide invadi-los. O Senado se nega, mas como Crasso é extremamente rico, ele monta um exército privado de 40.000 homens e invade. Ele começa tomando cidade por cidade, mas os partos tinham homens a cavalo com armadura muito bem blindada, arqueiros muito poderosos, e os romanos sofrem uma derrota total em Carras. Crasso foge, tentando voltar para o território romano, mas ele é morto junto com seu filho, e apenas 10.000 de seus homens conseguem retornar para o território romano. O resto foi feito prisioneiro e torturado, e Augusto depois vai insistir para os prisioneiros serem devolvidos. Rebeldes aliados de Marco Antônio se revoltam em Roma. Em 39 a.C., os partos perdem a Batalha dos Portões Cilicianos. Em 38 a.C., Aquitanos se revoltam na Gália. Os germânios Ubi invadem a Gália romana. Os partos atacam a Síria romana. Em 36 a.C., Augusto conquista a parte que era do filho de Pompeu e de Lépido, que é deposto e colocado em prisão domiciliar. Em 36 a.C., a Armênia troca de lado e se volta para Roma. No mesmo ano, Marco Antônio começa uma guerra contra o Império Parta, e a Armênia, durante a guerra, volta para o lado dos partos. Em 34 a.C., Marco Antônio anexa a Armênia. Em 32 a.C., a República Romana é restaurada por Otaviano, declara guerra ao Egito de Marco Antônio. No mesmo ano, Marco Antônio decide ir junto com Cleópatra para a Grécia e prepara uma invasão da Itália. Outro erro crasso que Marco Antônio comete é que, como seus filhos com Cleópatra são meio gregos, a imagem dele fica ainda mais manchada, pois quem governará depois de sua morte será seus filhos gregos e não romanos. Esse escândalo é organizado por um homem chamado Caio Mecenas, que era uma espécie de ministro de propaganda de Otaviano. E olha a jogada de mestre. Quando ele declara guerra a Marco Antônio, ele está declarando guerra ao Egito e não ao romano. Então não é mais uma guerra civil, mas uma invasão de outro país, para supostamente salvar a parte leste da república nas mãos de Marco Antônio e salvar Antônio dele mesmo e proteger as tradições romanas. Maior jogada que isso, talvez só a feita por Diocleciano em 285, que contarei mais tarde. Em 31 a.C., Marco Antônio é derrotado na Batalha Naval do Ácio e comete suicídio com seu amor Cleópatra. Em 30 a.C., a Armênia volta a ser um fantoche do Império Parta, e o filho de César com Cleópatra, Cesário, tinha que morrer, porque poderia ser um perigo mais tarde, e ficou a famosa frase: um César é suficiente para o mundo.
Em 27 a.C., em janeiro, Otaviano se proclama imperador e passa a se chamar Augusto. Ele devolve a autoridade das legiões e províncias para o Senado e recebeu o título de Augusto, um título inventado significando algo como reverenciado e príncipe. Esse último cedia a Augusto o controle sobre todas as legiões existentes na República, elevando-o ao posto de imperador, apesar de as instituições republicanas romanas continuarem existindo. Com isso começa o Império Romano como conhecemos, com a sua fase inicial de principado, que durará de 27 a.C. até 285 d.C., com Augusto sendo o primeiro imperador e que durou mais tempo em toda a história do Império, até mais que os reis Sérvio Túlio e Numa Pompílio. Bom, então é isso. Vou encerrar já esse vídeo porque já vamos começar a falar da parte do Império. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.